irmãs em Cristo Jesus. Estamos para mais uma reflexão da Palavra de Deus. Hoje, terça-feira, dia 27 de julho, estamos na 17ª semana do Tempo Comum. E vamos refletir hoje o Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos de 36 a 43. Vamos preparar o nosso coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança, que nos acumula de toda a alegria e a paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, estejam sempre conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meu Senhor e meu Pai, envia teu Santo Espírito para que eu compreenda e acolha a tua santa palavra. Que eu te conheça e te faça conhecer. Te ame e te faça amar. Te sirva e te faça servir. Te louve e faça louvar por todas as criaturas. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para a casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, a vitória do bem já nos foi garantida por Jesus. Usando a figura do joio e do trigo, Jesus nos explica o que acontece com o mundo em relação ao bem e o mal. Jesus é o semeador que veio instaurar o reino do amor de Deus no coração dos homens. A boa semente é a sua palavra, que é acolhida no coração daqueles que desejam pertencer ao reino dos céus. O campo é o mundo onde convivem os bons e os maus. E a boa semente são os que aceitam os ensinamentos de Jesus para colher o reino dos céus. O joio são aqueles sugestionados pelo maligno, isto é, pelo espírito do mal, que intervém sutilmente, se infiltra,
querendo impedir que o reino de Deus aconteça no interior do coração do homem. Joio e trigo são plantas muito parecidas, a ponto de confundir a visão de quem colhe. Normalmente, o joio cresce nas mesmas zonas produtoras de trigo e se considera uma erva daninha desse cultivo. A semelhança entre essas duas plantas é tão grande que em algumas regiões costuma-se denominar o joio como falso trigo. Dentro do nosso coração há trigo, mas também há o joio. Por isso acontece dentro de nós uma luta constante entre o bem e o mal. Porém, quando nos apossamos da semente da palavra, nós saímos vitoriosos e o bem prevalece. Mesmo que algumas vezes a nos parecer, mesmo que algumas vezes vem nos aparecer, que o mal está prevalecendo, podemos ter certeza de que a vitória do bem já nos foi garantida por Jesus. E é a partir dessa dinâmica que cada um de nós pode ser uma boa ou uma má semente no campo que é o mundo. Assim sendo, partindo dessa compreensão, nós podemos ajuizar que tipo de semente tem sido jogado no terreno do nosso coração. E se nós a estamos acolhendo, quando acolhemos a palavra do Senhor, dentro da mentalidade que Ele prega, nós podemos dizer que estamos sendo também no mundo uma semente boa. Todavia, também podemos estar sendo confundidos pela ação do inimigo, que tenta desvirtuar o sentido dos ensinamentos de Jesus, fazendo com que tenhamos no mundo um comportamento duvidoso. Precisamos estar bem atentos enquanto estamos aqui na terra e possuirmos vida e oportunidade, porque o próprio Jesus falou que no final os seus anjos virão e retirarão do seu reino todos os que praticam o mal. Não podemos nos acomodar. Necessitamos fazer a nossa parte para edificar o reino de Deus aqui na terra. Por ocasião da colheita, nós seremos ofertados a Deus, ou seremos queimados pelo fogo, dependendo da nossa adesão ao projeto do Pai, que Jesus Cristo veio instaurar na terra. Meu irmão e minha irmã, vamos fazer uma reflexão sobre tudo o que nós temos percebido aqui na terra. Quem está vencendo o bem ou o mal? E o que você tem feito para difundir o reino de Deus? Você se considera trigo ou joio? Qual a influência que você está tendo para os seus amigos e suas amigas? Você tem sido instrumento do bem ou do mal? Para onde você
os tem levado, as tem levado. Maria, a Virgem Maria, interceda junto a Deus por nós, para que nós possamos levar essa palavra de Deus. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos então fazer a nossa oração, meu querido irmão, minha querida irmã. Você pode se preparar um pouquinho. Nós vamos rezar a oração do Senhor dos Milagres. Senhor dos Milagres, nós cremos que Tu és Deus com o Pai e o Espírito Santo, e Te fizeste homem para nos salvar. Criados à imagem e semelhança de Deus, muitas vezes usamos Teus dons para Te ofender. Perdoa-nos os pecados pessoais que nos tiram a vontade de servir e de trabalhar para o bem. Perdoa-nos os pecados sociais que levam tantos irmãos a viver na miséria, na fome, na ignorância e na incultura, o que conduz a ressentimentos e violência. Purifica-nos com o sangue que derramaste por nós na cruz e ajuda-nos a reparar estas faltas, partilhando com os irmãos o pão de cada dia, nossos conhecimentos e a fé. Nós Te amamos, Senhor dos milagres. Queremos amar-Te cada vez mais para continuarmos a amar eternamente no céu. Virgem Maria, Mãe de Jesus e Mãe nossa, rogai por nós. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Então, pela intercessão de Nossa Senhora, a Virgem, Mãe de Jesus e nossa Mãe, desça sobre nós a bênção de um Deus que é todo-poderoso, esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.